Bem, meus queridos irmãos, hoje chegamos, por assim dizer, o cume desses festejos das liturgias que temos, primeiramente as liturgias que temos celebrado esses dias, da grande solenidade de Cristo, Rei do Universo, na qual nós temos a graça de tê-lo também como padroeiro de nossa paróquia, que também não é por acaso, não é por coincidência, mas é por amor de Deus e pela eleição que Deus tem feito a cada um de nós, como família Cristo Rei, como paróquia Cristo Rei, como paróquia família de famílias. Esse tema belíssimo que temos celebrado todos esses dias, e esse tema tão querido pelo Papa Francisco. Por isso hoje possamos sentir amados por Deus, primeiramente, antes de tudo. E esse Evangelho é fantástico, maravilhoso, é um dos Evangelhos que eu mais gosto da Sagrada Escritura e da liturgia do ano todo. Enquanto proclamava esse Evangelho, toda essa questão desse diálogo entre Pilatos e Cristo, que pergunta a ele: tu és o rei dos judeus? E Pilatos fala: não sou judeu, mas foram os teus que me entregaram a mim para te condenar, aqueles mesmos que semanas atrás estava gritando: Hosana, filho de Davi, estavam proclamando Cristo como rei, em poucos dias estava condenando ele e negando a ele. De primeiro momento, gostaria de dizer isto, que o que é a verdade? Que Pilatos pergunta o que é a verdade. Qual é a verdade? E no Evangelho paralelo a esse, meus queridos irmãos, também já na sexta-feira da Paixão, esse diálogo também entre Pilatos e Cristo, aparece a esposa de Pilatos, chamada Cláudia. E é interessante que eu sempre tenho escutado isso de outros padres. Esses dias também estando numa celebração penitencial, o Padre Morro dizia, nosso reitor do seminário, que todas as vezes que aparece nessa Sagrada Escritura o nome da pessoa, é para dizer o quão importante é aquela pessoa. E quando não aparece o nome, também significa a insignificância daquela pessoa. Por exemplo, o jovem rico. Alguém aproximou-se de Jesus e disse: bom mestre, o que devo fazer para ter a vida eterna? Não aparece o nome desse jovem. Tanto é que depois nunca mais se ouviu falar desse jovem nessa Sagrada Escritura. Mas tem um diálogo que, paralelo a esse, que Cláudia pergunta, Pilatos pergunta a Cristo o que é verdade, mas Cláudia, sua esposa, pergunta a Pilatos. Naquele filme, A Paixão de Cristo, aparece isso muito forte. Ela faz essa pergunta a Pilatos: Qui veritas est? O que é a verdade? E no primeiro momento, meus queridos irmãos, a única e eterna verdade é que você e eu somos amados gratuitamente por Deus. Que em seu único Filho, Jesus Cristo, que Ele deu a sua vida por mim e por ti. Aonde Cristo se fez rei, na falência da cruz. Você pode perguntar: mas como, Padre? Cristo Rei, na cruz? Foi na cruz que Cristo reinou. Foi na cruz que Cristo deu a sua vida por mim e por ti. Porque é muito fácil, o Papa Francisco hoje dizia no Ângelus, porque nós achamos que esse amor de Cristo é muito distante de nós. Sabemos que Cristo deu a sua vida por toda a humanidade. É verdade. Cristo deu a sua vida por toda a humanidade. Mas hoje também quero pedir que vocês repitam comigo: Jesus Cristo deu a vida por mim, todos.
Jesus Cristo deu a vida por mim. E é verdade, e repito, meus queridos irmãos, essa é a única e eterna verdade, que Cristo deu a sua vida por ti e por mim. Por isso, nesse tema também, paróquia família de famílias, o Papa comentando depois que as nossas paróquias possam ser uma paróquia de acolher as famílias de uma maneira especial, as mais débeis. Talvez aquela que está mais sofrendo, com muitas dificuldades, porque é na cruz que Cristo reina, é na cruz que Cristo exerceu o seu poder. E qual foi o poder de Cristo? Servindo a você e a mim com a sua vida. Por isso que o Papa Francisco tem um livro que escreveu quando era cardeal Bergoglio, na Argentina, em Buenos Aires: o verdadeiro poder é o serviço. E por outro lado, meus queridos irmãos, hoje é importante saber o porquê desta festa. E por que temos a graça de ter a Cristo Rei como nosso padroeiro? Porque essa festa, essa solenidade que a igreja hoje celebra no 34º, ou último domingo do tempo comum, a solenidade de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, não é sempre que existiu na história da igreja. Ela foi instituída, eu já dizia isso no ano passado, pelo Papa Pio XI, num momento muito crítico que atravessava a humanidade e também a igreja. Em plena a Primeira Guerra Mundial, no ano de 1945 a 1948, mais ou menos, os 4 anos da Primeira Guerra Mundial, vendo as pessoas que estavam, a humanidade, numa guerra, afastando-se da paz, providencialmente teve essa festa. E hoje nós podemos dizer também que a nossa humanidade está vivendo uma guerra do paganismo, que Cristo Rei não tem reinado na humanidade. Parece que para muitos, vemos o exemplo da Europa, a Europa está toda com medo. Não sei se vocês viram as notícias nos jornais esses dias que a Bélgica estava no último grau lá de alerta máxima. Imagina todo um país com medo, porque está reinando o quê? Não Cristo, não esse Deus vivo e verdadeiro que nós acreditamos, tem reinado Alá. Nas escolas não reina Cristo. Eu fico fantástico de como que Deus é que nos precede e nos acompanha, até o hino de Cristo Rei, que tem uma estrofe do nosso hino que: na escola, na rua, eu sei ser cristão, porque trago a Cristo no coração. Mas muitas vezes nós vemos que não é Cristo que reina na sociedade, nos governos, nas escolas, na vida moral, na vida ética. Reina nos matrimônios, nas famílias, o quê? O dinheiro. Quantas brigas dentro do matrimônio por causa do dinheiro, porque reina o dinheiro. Reina tantas outras coisas: o alcoolismo, as drogas, a cervejinha, né? E tantas outras coisas, né? Mas hoje, qual é a boa notícia? Que esse Cristo Rei é misericordioso, quer reinar dentro de ti e de mim. Que possamos hoje abrir o nosso coração pela misericórdia infinita de Cristo, desse amor incondicional por ti. Basta que você e eu possamos abrir uma brechinha no coração para que Cristo possa reinar. E nesse sentido, meus queridos irmãos, pouco importa se Cristo não reina nas escolas, se Cristo não reina nos governos, na humanidade, em tantas outras coisas. O importante é Cristo reinar. Cristo Rei, nosso padroeiro, nosso patrono, possa reinar no teu coração e no meu coração.
Porque se nós, hoje, pela força e por graça do Espírito Santo, se nos deixar ser tocados por sua graça, por seu amor, por sua misericórdia, e ter uma brechinha no nosso coração, Ele pode reinar. E assim, possamos cumprir com a nossa missão, a missão da igreja, que é ser sal, luz e fermento para a humanidade. E Cristo hoje não olha os teus pecados. Cristo te conhece pela falência da cruz. Foi a falência dos teus pecados também, que estava esperando, porque Cristo vai dizer a Pilatos, é tão lógico isso, meus queridos irmãos, se o meu reino fosse deste mundo, eu chamaria os meus guardas para me defender. E Cristo não fez isto. Por que Cristo não fez isto? Porque muitos diziam a Ele, se tu és rei, desce da cruz. E Cristo não desceu da cruz. Cristo quis reinar na cruz. E podemos perguntar, nossa, que é isso, Padre? Então nós estamos seguindo um fracassado, um falido? Não. Porque graças a esse serviço de Cristo na cruz, que não desceu da cruz, que você e eu hoje temos os pecados perdoados. Podemos dizer que nossos pecados estão falidos hoje, pela falência de Cristo na cruz, que não ficou na cruz, está ressuscitado, vivo, apresentando as suas chagas gloriosas a Deus Pai, dizendo para você, para os teus filhos, para o teu marido, para a tua esposa, ao Padre Mateus, ao Padre Claudemir, a toda a família Cristo Rei, foi por ti que eu reinei na cruz, foi por ti que eu dei a minha vida, para que possamos receber de novo a vida que tínhamos perdido pelo pecado de Adão. O Senhor hoje nos introduz nesta festa no paraíso, num reino que não é deste mundo. Por isso não tenham medo de combater contra a catequese do mundo, contra a catequese contra a família. Porque Deus te escolheu, Deus te elegeu para manifestar esta geração depravada, pervertida, num paganismo total que nós estamos vivendo, que é possível acreditar na família, que a família é o futuro da sociedade, que a família é o futuro da igreja. Não tem outra saída, meus queridos irmãos, de salvarmos esta geração. Não temos outra maneira de reinar a não ser na cruz, no sofrimento, de perder a vida. E hoje eu escutava, espero que me perdoem que eu não estou expondo ninguém, mas hoje no almoço eu olhava para um bebê de uma família que está aqui, eu ficava maravilhado de ver aquela criança. Eu dizia para a mãe, que também está combatendo contra a catequese do mundo, da abertura à vida, mas está com o coração aberto para que Cristo possa reinar no seu casamento, para que Cristo possa reinar na sua vida. E ela dizia, Padre, não é fácil. Nós sabemos que não é fácil. Eu gosto muito dessa expressão e também dizia a ela que não é fácil mesmo. Vale a pena, mas não vale a pena, vale a vida. Por isso não tenhamos medo também de entregar a nossa vida nas mãos de Deus, porque é Cristo que conduz a nossa vida, é Cristo que te ama, porque tem feito a vontade de Deus Pai até o último momento, para que você e eu possamos deixar ser conduzidos com Ele. Porque a cruz, meus queridos irmãos, coloca também no nosso lugar. Quantas vezes
você e eu nos colocamos cheios de boas intenções para conduzir a nossa vida, a nossa família da melhor maneira possível. E todas as vezes, com a nossa inteligência, com o nosso esforço, temos fracassado. Porque a graça de Deus, é Deus que conduz a tua família. É Deus que conduz a tua vida cristã. Deixa que Deus faça a obra. Deixa que Deus se revele, se manifeste também. E tem se manifestado em teu Filho Jesus Cristo. Por isso não tenham medo de perder a vida. Não tenham medo de se colocar a serviço. E todos nós temos essa experiência. Eu confesso a vocês que um dos dias mais felizes da minha vida foi o dia em que o Senhor me concedeu a estar a serviço até talvez o último cansaço físico, por exemplo, de ver que não ia dar conta de nada aquele dia. E todos vocês têm essa experiência. E de saber depois chegar, terminar o dia, talvez um dos dias mais cansados da vida, e dizer a Deus obrigado. E explicar uma alegria de ter se colocado nas mãos de Deus, de não ser servido, mas de servir, mesmo com sofrimentos, mesmo com muitos combates. Mas isso é a vida do cristão, e Cristo tem nos deixado esse exemplo. Por isso, meus queridos irmãos, eu poderia dizer muitas outras coisas, e queria terminar falando também do bom ladrão. O bom ladrão precisou também da cruz para ser salvo nos últimos minutos da sua vida. Por isso você também não tenha medo de hoje, das tuas debilidades, até dos teus pecados. Do teu sofrimento, na qual o demônio te engana, porque o demônio tenta Cristo, é na hora do sofrimento da cruz, como tenta a você também, que vai dizer no Evangelho das Tentações que Cristo deixou até o momento oportuno e depois o demônio volta a tentar a Cristo na cruz. O demônio não queria que Cristo reinasse na cruz. Por isso não tenha medo, que a cruz é para a tua salvação. É a cruz aonde você e eu também temos que seguir os passos do Mestre. Porque se somos discípulos de Cristo, nós seguimos as pegadas de Cristo. E quando o inimigo te diz, com esse falso silogismo, mas como? E você pode também dizer, Padre, mas como que Cristo me ama? O Senhor não conhece meu sofrimento. O Senhor não conhece a minha cruz. Por que Deus permite isso na minha vida? Por que Deus permite a pobreza? Por que permite? Cada um sabe o sofrimento que tem aqui. E gostaria de jogar fora da tua vida. Mas é aí que você e eu somos chamados a reinar. Porque o nosso reino não é desse mundo, como o reino de Cristo, meus queridos irmãos. Porque o reino desse mundo é o reino de glória, de uma vida light, de uma vida sem sofrimento, de uma vida, não sei, com tantas coisas, mas menos o sofrimento. Por isso estamos numa geração que não sabe sofrer. E o Senhor nos educa e nos ensina também a reinar com Ele na cruz
Como Cristo diz também ao bom ladrão: hoje estarás comigo no paraíso. É na cruz que Deus tem te amado e me amado, meus queridos irmãos. Não nos deixemos enganar pelo inimigo. Como que Deus não te ama? Enviou o seu único filho a padecer o suplício da cruz, ser rejeitado por todos. Por isso que amar a Cristo, que tem nos amado, também é a única verdade. Deixemos amar por Cristo, porque Ele verdadeiramente tem nos amado, meus queridos irmãos. E amar a Cristo é a verdade das verdades. O resto é vaidade das vaidades. E este Rei hoje vem para nos entregar nesta Eucaristia, que o céu está aberto, na comunhão dos santos também, daqueles que já partiram desta vida, juntamente com a sua mãe, a Santíssima Virgem Maria, está nos céus contemplando esta Assembleia, essa Assembleia Santa, pelo sangue de Cristo. O céu está aberto aqui. O reino celeste está aqui no nosso meio. O reino celeste está no teu coração, no meu coração, pelo coração transpassado de Cristo. Por isso Ele, sendo o último, se fez o servo de todos, para que tenhamos devolvido esse paraíso. E esse paraíso já foi devolvido a cada um de nós. E juntamente com Cristo, meus queridos irmãos, na vida eterna está a Santíssima Virgem Maria. De fato, também no nosso hino falamos isto também. Interceder por nós. Esses dias saiu uma reportagem na revista mais famosa do mundo, uma revista dos Estados Unidos chamada Times, dizendo que foi uma surpresa para muitos, repercutiu isso mundialmente, que a Virgem Maria foi a maior mulher que a humanidade conheceu e teve. Que a Virgem Maria, nossa mãe, mãe da Igreja, mãe de Deus, mãe de Cristo, também interceda por cada um de nós, para que possamos também reinar na cruz, e deixe que ela possa interceder por nós também, que Cristo possa reinar na tua casa, no teu coração e no meu coração.